Quem tiver interesse pode procurar o pessoal aqui no final, então nós temos um QR Code ali no nosso coral, também tem a orientação do que precisa ser feito. E sexta-feira também temos o EPE, que é um estudo da mediunidade, 19h30, também está aberto a matrículas. O estudo da mediunidade, ele pressupõe já um estudo anterior, que é esse primeiro sistematizado, mas quem tiver interesse em maiores informações também nos procure, fiquem muito à vontade. Então, hoje nós temos aqui o Ricardo, que ele está representando, vou tentar não errar. A EUP. Tem um problema sério com letrinhas. Que é... Assistência espiritual aos privados de liberdade. Assistência espiritual. Atendimento espírita em unidades prisionais, desculpe. Entenderam o conceito, né, da necessidade do trabalho desse homem. Então, ele veio conversar com a gente hoje sobre quem nunca errou. Quem nunca errou. Você tem medo. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo carinho, da presença, da atenção. Obrigado pela casa que nos recebe aqui sempre com muito carinho, né? Já tive a oportunidade de vir aqui outras vezes, como palestrante doutrinário fora desse contexto da EUP, e nessa situação, nesse contexto em que eu venho representando esse grupo de trabalhadores, eu acho que é a segunda vez que eu venho, né? Então, é uma reflexão, uma palestra que já foi trazida aqui, mas o que a gente está trazendo hoje é com um tema um pouquinho diferente, né? Para a gente avançar um pouco em coisas que a gente já conversou, né? Que talvez já tenham vindo outras pessoas aqui conversar. Então, como já foi mencionado, né? Eu represento esse grupo chamado AEUP, Atendimento Espiritual nas Unidades Prisionais. Esse grupo já existe há bastante tempo, depois no finalzinho falar um pouquinho mais sobre ele, né? Porque a finalidade nossa aqui não é tanto falar sobre o AEUP, e sim trazer uma reflexão, né? Por que o AEUP existe? Ele existe porque nós temos uma comunidade de pessoas, né, no mundo inteiro, no Brasil, e Florianópolis não é diferente, que são os nossos irmãos que estão privados de liberdade por transgressões às leis humanas, né, e por que não dizer também as leis divinas, né? E todos nós tendemos a ter, e é natural isso, né, é compreensível, a gente ter uma certa distância desse assunto, né, porque nos afeta, né, nos toca, né, de diferentes formas. Muitos de nós, talvez, aqui possam ter tido alguma experiência com relação a essa situação, né, de ter sofrido um assalto, de ter um cometimento de algum crime com algum familiar, enfim, e a gente tende, né, como é muito natural, a encarar aqueles nossos irmãos de uma forma odienta, né, e não ter a empatia e a amorosidade que Jesus nos recomenda que nós tenhamos por todos, indiscriminadamente, né? Então, a mensagem que o AEUP vem trazendo, quer dizer, além desse trabalho todo, que depois, se der tempo, eu posso falar um pouquinho mais, mas além desse trabalho todo que é feito nas unidades prisionais, a gente tem esse trabalho de divulgação também, que a gente vai nas casas espíritas para levar essa reflexão, né? Por que o AEUP faz o que faz? Não só o AEUP, né? Mas por que aqueles nossos irmãos privados de liberdade merecem e necessitam desse atendimento religioso. Necessitam que alguém lá vá lhes levar a palavra de Jesus, lhes levar a mensagem do Evangelho, para que a situação deles não seja uma mera situação punitiva. Eles estão lá para serem reeducados, né? Essa é a principal mensagem, né, que a gente precisa trazer aqui. Eu acho que é natural, né, quando a gente fala a gente traz esse tema, né, quem nunca errou, já de cara vem na nossa memória uma passagem do Evangelho que é bastante conhecida, que eu acho que quase todos aqui já devem ter lido ou ouvido falar, que é a parábola conhecida como a parábola da mulher adúltera, né, que está lá no Evangelho de João, em que João descreve, né, uma situação em que escribas e fariseus, né, que eram os doutores da lei, as autoridades, né,
da época e daquela comunidade levam à presença de Jesus uma mulher que tinha cometido adultério. E naquela época, pelas leis humanas, né, o adultério era um crime passível de condenação à morte, não só à morte, mas à morte cruel, né, por apedrejamento, que era uma das formas mais cruéis, né, de punição que se tinha na época. E era uma lei humana, uma lei, né, da lei civil, atribuída a Moisés, né, as leis mosaicas que a gente chama, mas a gente sabe que as leis mosaicas, muitas delas eram leis de natureza religiosa, mas muitas eram leis de natureza civil. E existia essa norma, né, que uma mulher tomada em adultério, né, era condenada à morte por apedrejamento. Estranhamente, parece que com os homens não tinha essa mesma punição, né, como se a mulher adúltera fosse a única responsável pelos seus atos, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas então, esses escribas, né, levaram essa mulher na presença de Jesus a finalidade de tentar, de fazer com que o mestre caísse em contradição nos seus ensinamentos e ter como atingi-los de alguma forma, né? Então eles disseram: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? Né? Quer dizer, colocaram o mestre Jesus contra a parede, né? Quer dizer, a lei diz que tem que fazer isso aí, né? E Jesus, abaixando a cabeça, ficava ali escrevendo na terra, né, sem dar muito valor e muita atenção. Como continuasse a interrogá-lo, Jesus então se levanta e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire então a primeira pedra. Quer dizer, Jesus estava dizendo: então tá, vamos cumprir a lei. Se essa é a lei, vamos cumpri-la. Só que deverá ser o executor dessa lei aquele que estiver sem pecado. Aquele que não tiver, né, aquele que olhar para trás e poder dizer que nunca errou. Né? Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. E enquanto os que interrogavam, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos e depois os demais. E ficou então Jesus a sós com aquela mulher. E aí Jesus então levanta-se e pergunta para ela: mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém lhe condenou? Ela respondeu: não, Senhor. E disse-lhe então Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não peques mais. Essa parábola, ela é bem conhecida, né? Mas toda vez que a gente lê e a gente reflete sobre ela, a gente, né, se depara e se dá conta, né, de novas lições. Né? Acho que tem duas lições principais aqui que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Uma delas é sobre a natureza da justiça divina, né? Que Jesus dá o exemplo, ele que seria a única pessoa ali que, nas palavras dele próprio, poderia condenar aquela mulher, não condena. Fala para ela: vá e não peques mais. Então, nós temos essa lição da natureza da justiça divina, mas temos também a lição principal, que eu acho que é o nosso tema aqui de hoje, é essa questão: atire a primeira pedra aquele que não pecou. Né? Ou seja, quem nunca errou. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta essa passagem dizendo o seguinte: essa sentença faz da indulgência, né, que foi a atitude de Jesus, a indulgência com aquela mulher, um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. Quer dizer, a lição que Jesus nos deixa ali é: não julgueis para não seres julgados. Como ele mesmo, né, em outra passagem do Evangelho, também nos traz essa mensagem. No Evangelho de Mateus, né, capítulo 7, versículo 1 e 2, a mensagem de Jesus diz exatamente assim: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vós tenhais servido para com os outros. Então essa passagem, essa mensagem de Jesus,
É um convite que ele nos faz à indulgência, à empatia e principalmente ao autoexame, né? Nunca esquecendo, né, que a doutrina espírita nos traz novas luzes, né, a esses ensinamentos de Jesus, quando a gente aprende e entende e passa a crer na reencarnação. Quer dizer, por si só, se a gente olhar a nossa vida atual e olhar para trás, os ensinamentos de Jesus já fazem sentido. Poxa, será que eu nunca errei nessa vida? Né? Alguns de nós podem dizer, não, eu nunca errei, eu posso julgar porque eu estou com a consciência tranquila. Mas e nas vidas anteriores? Né? Nós já vivemos, nós já passamos nesse planeta aqui muitas e muitas e muitas vezes. Né? Então, às vezes, né, graças à bondade de Deus, nós esquecemos, pelo menos conscientemente, aquilo que transcorreu nas nossas encarnações pregressas. Então, certamente, né, quando a gente se pergunta quem nunca errou, nós devemos olhar para trás, não somente na nossa vida atual, mas devemos olhar para trás na nossa verdadeira vida, que é a nossa vida como espíritos eternos que somos. Né? Então, essa é o que a gente precisa olhar, né, quando a gente pensa nessa questão, quem nunca errou. Numa outra passagem ainda, né, reforçando mais essa questão, no Evangelho de Mateus, Jesus nos traz também uma outra mensagem que diz o seguinte: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Né? Hipócritas, diz Jesus, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então é mais uma mensagem aqui do Mestre Jesus que reforça a necessidade não só da empatia, mas principalmente de, antes de julgar, olharmos para nós mesmos. Então, essa insensatez, né, ela é contrária à caridade, porque a verdadeira caridade, ela é modesta e indulgente. Né? Então, a palavra que fica para nós é a indulgência. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 634, ele questiona, né, ele pergunta para a espiritualidade superior a respeito da natureza do mal. Ele faz assim a pergunta: por que o mal está na natureza das coisas? O mal moral, né? Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E respondendo essa questão, os espíritos superiores dizem para Kardec o seguinte: nós já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se tomar o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência e, para que isso aconteça, que conheça o bem e o mal. Eis porque não há união do espírito ao corpo. Então, os espíritos aqui, ao responderem dessa forma para Allan Kardec, nos lembram de que nós somos criados simples e ignorantes, né? Lá na nossa origem, como espíritos que somos, né? E durante as nossas sucessivas encarnações nós fizemos as nossas escolhas, que é o nosso livre-arbítrio. Só que a partir das nossas escolhas nós seguimos caminhos que a gente pode dizer do bem e do mal. Então não é que Deus criou o mal, né? Deus criou o livre-arbítrio. Nós é que fazemos as nossas escolhas e arcamos, né, com as nossas consequências. Tem um texto de Emmanuel, né, mentor do nosso querido Chico Xavier, benfeitor Emmanuel, intitulado Pureza. Esse texto é do livro Religião dos Espíritos. E o texto é longo, né, mas alguns pequenos trechos aqui que eu gostaria de trazer. Ele exalta o exemplo da pureza do Mestre Jesus, que sabia encontrar e enxergar a presença de Deus em todas as pessoas. E Emmanuel cita alguns exemplos disso, né? Ele fala assim: para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, né? Pela condição de obsediada que se mostrava na vida.
Mas Deus via naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira celeste da celeste ressurreição. Simão Pedro, outro exemplo que Emmanuel traz, né, também era um homem rude e inconstante, mas Jesus via Deus no espírito de Simão Pedro, atribulado pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava. Judas, né, foi citado aqui na leitura inicial da nossa sessão de hoje, né? Então, para muita gente, Judas era negociante, de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro. Quer dizer, Jesus via Deus na alma de Judas, né? E é isso que nós devemos tomar como exemplo. Outro exemplo bastante contundente para nós é o próprio Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei mosaica, da lei antiga, né? Judeu, que ele era doutor da lei, perseguia os cristãos, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito, como no de todos, né? E procurou pessoalmente para confiar-lhe a embaixada importante. E aí Emmanuel encerra essa mensagem dizendo assim: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então Emmanuel nos exorta, né, a enxergarmos a presença de Deus em todos os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão lá privados de liberdade, que cometeram os seus desatinos, né, e que nós tendemos a menosprezar e tentar esquecer que eles existem, né? Mas devemos, seguindo o exemplo de Jesus, enxergar também Deus na alma daqueles nossos irmãos. Esse mesmo livro, né, num outro texto, Emmanuel também nos traz uma reflexão, um texto chamado Diante das Tentações. E ele diz assim: reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desviam na crítica, observa a facilidade em que te entregas aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico da prudência. Perante os companheiros atolados no crime, né, e essa é uma da principal lição aqui que a gente toma desse texto, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesses na penitenciária amargando a aflitiva sentença. Não fosse o raiúnculo de oração que acendes na própria alma. Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências interiores. Quer dizer, é aquilo que Jesus exortou aos doutores da lei, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. No livro dos Espíritos, né, nós temos lá o chamado livro terceiro, né, que trata das leis divinas, ou as leis naturais, se não me engano, no capítulo 11, que fala da lei da justiça, amor e caridade. E chama atenção, né, que são 10 capítulos, né, nessa parte do livro dos Espíritos, cada um se refere a uma das chamadas leis naturais ou leis divinas, e essa, que é a última delas, referenciada por Kardec, tem esse título: Lei do Amor, Justiça e Caridade. Vejam que não é uma lei do amor, uma lei da justiça e uma lei da caridade. É uma lei só. É amor, justiça e caridade. Então, essa reflexão me chamou a atenção assistindo uma palestra de Haroldo Dutra, né, um palestrante conhecido de todos aqui, que ele aborda esse tema e traz justamente essa colocação, né? É uma lei só, a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, não existe justiça sem amor e caridade.
não existe amor sem justiça e caridade, e não existe caridade sem justiça e o amor. É um tripé único e indivisível. É assim que nós devemos entender a verdadeira justiça, né? A justiça de Deus. Na questão 875, né, Kardec pergunta como que se pode definir justiça aos espíritos superiores, e eles dizem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Uma definição muito simples, né, muito singela. Só que nem sempre a lei humana, né, segue exatamente e não está nem sempre de acordo com a lei natural. E a lei humana, ela evolui, como nós vimos, né, a questão da mulher adúltera. Naquela época, o adultério era punido com a pena de morte. Hoje, graças a Deus, isso evoluiu. Quer dizer, a lei humana evolui, né, pouco a pouco, e vai se aproximando, na medida do possível, daquilo que deveria ser, né, chegando próximo da lei natural, da lei divina, né? Pena de morte ainda existe, até hoje, em vários países, né? Graças a Deus, no Brasil não existe. Prisão perpétua existe em grande parte dos países. Então, o Brasil, dá para se dizer que até que tem um conceito avançado de justiça, né? Quer dizer, o fato de não existir pena de morte, o fato de não existir prisão perpétua no Brasil, reflete, né, a convicção que os legisladores tiveram nos últimos anos, né, na evolução da República Brasileira, de que o crime, né, ele deve ser contido, mas a pena de contenção do crime não deve ser uma pena que se caracteriza meramente como vingança, como punição. Quer dizer, se nós encararmos a justiça humana como lei de justiça, amor e caridade, né, a justiça humana deve não só conter o criminoso, para que ele não cometa mais crimes, que é o mais imediato, mais fundamental, mas deve propiciar aquele irmão que ele possa reverter a sua condição, né, possa dar para ele a oportunidade de que ele possa refletir sobre os seus erros, né, e, como disse Jesus, vá e não peques mais. Então, a verdadeira justiça integrada com amor e com a caridade, ela deveria copiar o exemplo de Jesus quando ele diz para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Kardec pergunta depois, na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E eles respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, que praticava também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Depois ele pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que nos desejarmos não fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Todas essas lições, né, que a gente recebe, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, nos faz também refletir a nossa condição, a nossa natureza, né? Nós costumamos dizer que o preso, aquele irmão que está lá cumprindo pena, é tão somente um de nós que foi pego, que foi apanhado. Porque se nós olharmos para nós mesmos, né, será que nós não deveríamos também, em algum momento da nossa vida, estarmos naquela mesma condição? Né? Quando eu falo em algum momento da nossa vida, eu falo da verdadeira vida, né? A nossa vida enquanto espíritos que somos, né? E aí nós temos que lembrar, né, pela lei da reencarnação, que nós não podemos ignorar a nossa realidade humana, que se alterna vida após vida.
Hoje eu posso ser uma vítima, né? Mas amanhã eu posso ser um algoz, né? Hoje eu posso ser uma vítima, mas em uma vida pregressa eu posso ter cometido alguma atrocidade que eu não gostaria, não iria querer sequer recordar, né? Seria angustiante, né? Então, para que se cumpra a justiça divina, através da lei de ação e reação, da causa e efeito, ora somos pai, ora somos filho, ora somos marido, ora somos esposa, né? Apenas desempenhando papéis momentâneos, a possibilitar vivências educativas. E o que se deve atentar para a possibilidade de que algum ou alguns daqueles irmãos que estão lá presos, né, podem ter sido ou ainda virem a ser da nossa família consanguínea, né? Quantos daqueles irmãos que estão lá hoje, né, não foram parentes nossos em outra vida, um filho, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, né? A gente não sabe, né? A gente só enxerga o aqui e o agora, só enxergamos a situação atual. Então, por isso que nós devemos ter indulgência, né? E empatia. Acho que essa seria a palavra com aqueles nossos irmãos. Jesus nos diz, né, no Evangelho de Mateus, que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Então é muito bacana a gente levar a palavra de Jesus para quem já acredita, para quem já tem consciência, para quem já adquiriu a maturidade, mas e que não chegou lá ainda, né? Os verdadeiros doentes, eles é que precisam da medicina do Evangelho, né? Então, uma das propostas, a principal missão da EUP é justamente levar para aqueles irmãos, né, um sentido de despertar, um sentido de acordar, né, para a situação que eles estão, porque levou eles àquela situação, e o Evangelho é a principal ferramenta, né, a principal fonte. Emmanuel, né, como sempre Emmanuel, né, com as grandes lições que ele nos traz, tem também no livro Bênção de Paz a seguinte mensagem: todos aqueles espíritos que são interpretados como sendo maus são irmãos nossos credores de auxílio e consideração. A maldade, em muitos casos, provém da ignorância que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes, a crueldade não é senão doença, catalogável na patologia da mente, agravada em muitos casos por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição, né? Então, essa é a palavra, né? A diferença, a verdadeira justiça. Quando a gente pensa em justiça, nos vem à mente a palavra punição, né? Mas Emmanuel nos exorta a pensar diferente, né? Ajuda curativa, quer dizer, a cura daquele nosso irmão. O malfeitor no cárcere ou em cumprimento de pena é semelhante a um enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Situemo-nos no lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência do que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam um abraço fraternal imediato, que nos feriram, não nos esqueçamos que ainda assim ser-nos-á possível auxiliá-los sempre através da oração. Então, Emmanuel, ele nos convoca, né, nos exorta a despertar em nós, em nossos corações, a empatia, a compaixão e lembrarmos, né, sempre que possível, nas nossas preces, nas nossas orações, de enviar uma irradiação de paz, de luz, né, para todos aqueles irmãos que se encontram privados de liberdade, independente do que eles tenham feito, né? Não cabe a nós julgarmos. Quem julga é Deus. Mas a gente precisa ter essa noção do que é a verdadeira justiça. Joana de Ângeles também nos traz uma mensagem muito bonita no livro Momentos de Renovação, dizendo assim:
O ódio é fogo devastador que consome as reservas do sentimento humano, aloja-se na mente atormentada que o agasalha e vitaliza com o combustível da insensatez. A maior vítima do ódio é aquele que o carrega, vivendo-lhe a constrição ultrajante. Torna-se infeliz e contagia tantos quantos lhe experimentam a convivência. Então, essa é a mensagem da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Então, nós encerramos falando mais um pouquinho agora sobre o grupo EUP, né, das atividades que a gente costuma fazer muito brevemente. Não é esse nosso propósito aqui. Mas esse grupo, a EUP, ele foi criado em 2003, né? Então já faz mais de 20 anos que ele atua, pelo presidente da época do CRE, que seria hoje equivalente à primeira URI, né? Alexandre Chambaré de Novaes, ele que foi o criador. A primeira reunião aconteceu em 23 de fevereiro de 2003, na sede, sabe de onde? Associação Espírita Fé e Caridade, né? Para quem não sabe, com o objetivo de despertar a comunidade espírita para a necessidade de se ampliar as perspectivas de um novo modo de vida aos irmãos encarcerados. Quais são as atividades, né, que esse grupo realiza? A principal delas são as visitas, né? Visitas presenciais. A gente tem que se adequar a todo o protocolo, as normas de cada instituição. São várias instituições prisionais em todo o estado, né? Cada uma delas tem as suas normas próprias, tem as suas práticas de segurança, né? Então, a cada uma tem que se adequar. Tem um dia na semana, tem regras de quantas pessoas podem entrar simultaneamente, por aí vai, né? Mas essas visitas atualmente são feitas em todas as unidades prisionais ligadas à Grande Florianópolis, né? A área, então, da primeira URI e da 14ª URI, e citando aqui, e agora também interior do estado, em várias cidades, na penitenciária agronômica, no complexo agronômico, né? Na penitenciária São Pedro de Alcântara, em Tijucas, em Palhoça, em Biguaçu, no CASE, que é a instituição que atende aos adolescentes, o Hospital de Custódia, né, o chamado HCTP, que são os irmãos que estão em tratamento psiquiátrico, Joinville, Blumenau e outros mais, né? Essas são as visitas presenciais. Além dessa atividade, que eu diria que é a principal, né, nós temos também o chamado programa Cartas Fraternas, que é um programa onde, além das visitas presenciais, os irmãos privados de liberdade se correspondem com os trabalhadores que participam desse programa. O funcionamento seria mais ou menos assim. Nas visitas presenciais, né, os visitantes divulgam essa possibilidade e convidam quem quiser participar do programa de Cartas Fraternas. Aqueles que se interessarem, né, o visitante anota o nome e tal, anota os dados, e ele recebe posteriormente uma carta, que é uma carta mais ou menos padronizada, uma primeira carta, né, mais ou menos padronizada, com uma mensagem fraternal, uma mensagem espírita, né, convidando ele para interagir, convidando ele para trocar correspondência. E junto com essa carta, no mesmo envelope, vai um outro envelope para ele utilizar como resposta, já selado, e um papel em branco, porque até isso eles têm dificuldade, eles não têm papel para escrever. Ele recebe junto com a carta um papel em branco, um envelope já selado. E aí, se ele der continuidade, né, responder, aí sim, aquela carta, aí nós temos uma equipe de escritores, e a coordenação desse programa pega aquela carta que chega, encaminha para um dos escritores, e a partir dali, então, se dá uma troca de correspondência. É um processo lento, né, burocrático, às vezes leva 1 mês, 2 meses, às vezes, entre uma carta e outra, mas é bem interessante. E os relatos que eles fazem, então é uma forma de atendimento fraterno, digamos assim, né, por escrito, e que às vezes funciona até de uma certa forma melhor, porque muitas vezes o que ele escreve ali são coisas que ele, na visita presencial, pessoalmente, às vezes ele não fala, né, então é um atendimento bastante importante, né, esse por cartas. Além dos privados de liberdade, a equipe da EUP atende também os policiais penais e todas as pessoas que trabalham no ambiente prisional, né? Atende algumas famílias, tem doação de livros, né? Também é uma outra atividade importante. E dentro dessa questão
dos livros, tem um programa que está sendo implantado agora mais recentemente, que é o chamado Programa Leitura Liberta. Pela legislação brasileira, os privados de liberdade têm direito a 4 dias de remissão de pena por cada livro que ele lê, né? Só que existem regras, né? Ele tem todo um processo, né, de prazo, enfim, e o livro que ele lê, ele precisa escrever uma resenha, né, e essa resenha precisa ser aprovada por alguém que o juiz indica, né? Então, o AEUP, utilizando essa prerrogativa, né, dos presos, nós montamos esse programa, Leitura Liberta, por enquanto restrito, né, a 2 unidades aqui da penitenciária. Então, eles recebem um livro e, junto com o livro, eles recebem uma ficha de leitura, que é um roteiro para ele poder fazer a sua resenha do livro que ele lê. Então, ele lê o livro, ele tem 30, 40 dias para ler aquele livro, ele escreve a resenha, essa resenha chega para nós, e essa resenha é encaminhada, então, para um dos trabalhadores da equipe de revisores, que é a equipe, que são os revisores encarregados de ler essa resenha e aprovar ou não. Aprovando a resenha, quer dizer, verificando que realmente ele leu o livro e entendeu a mensagem do livro, ele tem a aprovação, né, daquela resenha, e aquela aprovação, então, é computada, né, no seu protocolo, e ele ganha direito a 4 dias de remissão. E temos também, né, nós temos também um programa de uma atividade de irradiação. Todos os dias, às 18 horas, tem um grupo de trabalhadores do EUP que se reúne virtualmente, né, online, e faz um momento de preces e irradiações para todas as unidades prisionais. Isso é feito diariamente. Inclusive, quem quiser participar, depois eu posso passar mais informações. Não precisa participar todos os dias, né? É um grupo que se reveza, mas todo dia tem essa atividade de prece e irradiação para os irmãos privados de liberdade. Então, era essa a mensagem que nós tínhamos para hoje, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos, a atenção, né? E fico à disposição se alguém quiser mais alguma informação a respeito do EUP, né? Espero que a gente possa despertar, né, em nossos corações, essa mensagem de indulgência e de empatia com aqueles nossos irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo.